Oi, turminha! Agora a gente vai estudar uma aula de história, tá? Eu vou recordar um pouquinho que a gente viu lá nas aulas de história, quando a gente estava frequentando, ainda a gente podia, né? Tá lá na sala de aula, todo mundo junto, todo mundo coladinho, a tia Monique pegando vocês, abraçando. Então eu vou recordar um pouquinho da aula de história que a gente estudou lá na sala de aula, tá? Lembra que a gente falou que antigamente as mulheres, os homens tinham atividades diferenciadas nas aldeias? A gente falou dos povos nômades. O que era nômade mesmo? Era povos que não tinham o quê? Um lugar fixo. Eles viviam de lugar em lugar à procura de alimento. Acabava o alimento de um lugar, eles buscavam um outro local na natureza para retirar da natureza todos os alimentos que eles necessitavam para sobreviver. Então isso aí era povos nômades, né? A gente viu também que as atividades eram distribuídas entre homens e mulheres. Os homens praticavam a pesca e a caça, enquanto as mulheres praticavam o quê? Elas retiravam da natureza tudo que a natureza fornecia, frutas, tá? Legumes, porque naquela época eles ainda não haviam descoberto a agricultura. O que é agricultura mesmo, tia Monique? Atividade de plantar e colher. Então, eles não haviam descoberto ainda que existia agricultura. Eles foram se atentar para o que seria uma agricultura quando eles perceberam que se eles jogassem no chão uma semente, posteriormente essa semente ia crescendo, ia virar alguma árvore e iria dar fruto. Foi aonde eles associaram, nossa, então a gente vai poder fazer atividades de colher e plantar. Foi onde eles descobriram a agricultura. Lembra também que a gente estudou que eles descobriram a pecuária através da criação de animais? Eles pegavam um animal e ficavam com o animal, mantinham o animal preso com eles em determinado lugar. Então eles perceberam, esse animal pode reproduzir. Se ele pode reproduzir, ele pode me dar outros animais, ou ele pode me fornecer outros alimentos, como é o caso da galinha, né? Que fornece pra gente o ovo, como é o caso da vaca, que fornece o leite. Então foi aí que eles descobriram. Então a gente também pode praticar a atividade da pecuária, lembra? Então a partir desse momento, eles passaram a ser divididos em aldeias. Eles não eram mais um grupo muito grande, eles passaram a dividir-se em aldeias, tá? Cada aldeia fazia a colheita e plantava alguma coisa. E depois, como que eles faziam? Nossa, eu planto açúcar. Eu vou ficar só com açúcar na minha casa? Como que eu vou fazer com as outras coisas? Foi aonde eles descobriram a troca de mercadorias. Então, se eu tenho açúcar na minha casa e você aí faz uma plantação de trigo, então a gente vai trocar nossa mercadoria. Eu vou dar um pouquinho da minha açúcar e você vai me dar um pouquinho do seu trigo. Então foi onde eles descobriram a troca de mercadorias, tá? Que passaram a ter outras mercadorias, até vir as moedas, o dinheiro, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a essa aula. A gente vai falar um pouco do comércio, a gente vai falar um pouquinho das atividades que são desenvolvidas no espaço rural, as atividades que são desenvolvidas no espaço urbano. Lembra que o espaço urbano é o espaço composto da cidade? São as cidades, as grandes cidades, né, que tem muitos prédios, trânsito, pessoas, movimentação do comércio. Então a gente vai falar um pouco das atividades praticadas nessa cidade, né? Na cidade, geralmente as pessoas costumam trabalhar onde? Né? E no espaço rural? Nossa aula de hoje vai englobar isso, tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade lá no livro Eu Gosto, na página 246 de História, tá? Vocês vão abrir o livro aí e vão acompanhar com a tia Monique a leitura e a explicação dessa parte aqui que fala sobre o comércio, sobre os trabalhos desenvolvidos no campo e no espaço rural, na página 243, tá? A gente começa aqui falando sobre a cidade, né? E a gente viu o que tem na cidade, que a tia Monique já falou. Tem prédio, tem trânsito, movimentação de pessoas, tá? Tem muitos ônibus, né? Transporte coletivo, que seria ônibus, van, metrô. Então, na cidade, a gente tem toda esse tipo de serviço, tá? A gente vai ver aqui também nessa página que fala
das atividades que se praticam na cidade, tá? São atividades de quê? Aí a gente vai ver aqui, ó, a população da cidade, ela vem crescendo. Por quê? Muitas pessoas têm saído do espaço rural, que é o campo, para ir morar no espaço urbano, que é a cidade. Por que isso, tia Monique? Porque a cidade, as pessoas têm mais tipos de acesso a serviços, como banco, comércio, loja, hospitais, escolas, o que não tem no espaço rural. Então elas saem do espaço rural para vir para a cidade em busca desses tipos de serviço, além da mão de obra, que seria o trabalho, tá? Então, agora a gente vai lá para a página 247, tá? Via minha página, vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores da cidade. Quais são os trabalhadores da cidade? Vários, né? Vamos pensar com a tia Monique. A gente tem aquelas pessoas que trabalham no comércio, a gente tem aquelas pessoas que trabalham em bancos, a gente tem aquelas pessoas que trabalham nos transportes coletivos, como motoristas, cobradores. A gente tem aquelas pessoas que trabalham nas escolas, nos hospitais. Então, esses são um pouco dos trabalhos que são oferecidos na cidade. As pessoas trabalham nessas funções na cidade, tá? A gente encontra aqui também, na cidade, que as pessoas prestam serviços, tá? Para outras pessoas. Por exemplo, a manicure, ela presta um serviço para mim. Ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, ela faz uma prestação de serviço para mim fazendo a minha unha, tá? Assim acontece com o cabeleireiro. O cabeleireiro, ele presta serviço para outra pessoa. Ele oferece o que ele sabe fazer a outra pessoa. Então, isso aí é uma prestação de serviço, tá? Vamos falar agora também do campo e a cidade. O campo e a cidade, eles se autorrelacionam, tá? Um está ligado ao outro. No campo, a gente está vendo aqui que a cidade e os campos se relacionam. Como assim, tia Monique? Vamos lá. Eu trabalho na parte agrícola, eu sou agricultora. Eu tenho uma plantação na minha casa de folhas, verduras, tá? Eu tenho alface, eu tenho couve, eu planto isso numa horta na minha casa. Como que eu vou fazer? Isso que eu vou colher na minha plantação, eu vou levar e vou oferecer às pessoas da cidade para comprar, tá? Mercado, hortifruti. Então a cidade e o campo estão ligados, porque um depende do outro, tá? Os produtos que chegam na nossa casa, que estão no supermercado, é preciso que alguém plante e faça a colheita. E quem faz isso? São os agricultores. Tá? Assim acontece com várias outras coisas, tá? O tomate, a batata, a cenoura, o inhame, o feijão. Então tem agricultores que fazem o plantio e a colheita desses produtos e depois fornecem na cidade. Ou seja, esses produtos são vendidos na cidade, nos mercados, nos hortifrutis, até chegar na nossa casa, no armário da nossa casa, onde a gente prepara esses alimentos, tá? Vou falar agora para vocês sobre êxodo rural. Já expliquei aqui, só que não falei essa palavra. Mas o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. Ou seja, é a saída das pessoas que saem do espaço rural, tá? E vão morar no espaço urbano, em busca dos serviços que a tia Monique já falou, né? Trabalho, tá? Melhores condições de hospital de saúde, né? Tem mais escolas, tem bancos. Então, eles saem do campo em busca de uma melhor qualidade de vida, tá bom? Agora, a tia Monique vai falar sobre a atividade. Vamos lá?